Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, paz do Senhor. Oh, Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por estarmos em mais uma semana, Senhor, te louvando, te adorando, apresentando a Ti, Senhor, cada servo Teu, cada filho Teu, Senhor, cada um que está nesta live, Senhor, que eu quero te apresentar, eu quero te adorar, Jesus, pela vida do meu irmão, pelo final de semana, por tudo que ele já viveu, por tudo que ele tem, aleluia, enfrentado durante esses dias. Ó Senhor, abençoa cada um que vai estar participando desta live. Continua abençoando, Jesus, de uma forma toda especial. Toda especial. Ó Jesus, abençoa meu irmão. Abençoa minha irmã, Senhor, que vai estar nesta live, nesta noite. Toma a direção deste trabalho, da palavra, do louvor. Opera milagres, opera maravilhas, Senhor, nesta live. Faz tudo aquilo que te apraz, Senhor. A honra e a glória para o Teu nome, Jesus. Faz maravilhas, Jesus, nesta live. Faz maravilhas nesta noite, Jesus. Faz maravilhas, Jesus. Trabalha na vida de cada irmão meu, Senhor. Cada irmão que está nesta live. Continua abençoando, dando graça, meu Pai. Está participando da live neste momento. Quebra as cadeias, quebra as barreiras, Senhor. Em nome de Jesus. Quebra as cadeias, quebra as barreiras nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda barreira caia por terra. Em nome de Jesus. 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 Glórias a Deus. Nós vamos iniciar. Já fizemos uma oração. Vamos louvar a Jesus. Com esta canção neste momento. Oh, aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Vai não. Mas eu sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Sabe por quê? Só que estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Sabe por quê? Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem, Jesus. Vem nesta noite, Senhor. Eu sei que não estou só.
e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Creia. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, oh mestre, vem nesta noite, vem curar, Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Céu e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Até o vento se cala pra ouvir sua voz. Eu acredito, eu não vou. Você não vai naufragar. Posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, oh mestre, vem ajudar, Senhor. Você não vai naufragar. Posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Descansa nele. Descansa nele. Descansa nele. Clama. Clama nessa noite. Clama nesta noite. Clama nesta noite. Clama nesta noite. Abre a tua boca aí na tua casa e clama ao Senhor. Oh glória, o Senhor está contigo. Clame a Ele. Oh glória, Jesus, clame ao Senhor nesta noite. Clame ao Senhor nesta noite. Não cesse de clamar, porque o teu clamor, ele será ouvido. Oh glória a Deus. Aleluia, Jesus. O teu clamor, o Senhor está, aleluia, atento para ouvir. Lá em Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a ordem hoje aqui é clamar. Abre a tua boca e clama bem alto, porque o teu socorro, ele não vem daqui da terra. O teu socorro não vem de mim, não vem desta live. O teu socorro vem do Senhor Jesus. E agindo Deus na minha vida, na tua casa, quem impedirá? O Senhor é poderoso para operar muitos milagres aqui nesta noite. E eu já quero te convidar a iniciar, né? Porque a semana começou ontem. Mas hoje, você no seu trabalho, na sua casa, não cesse de clamar ao Senhor. Né? Não espere somente a live, né, para você começar a adorar, mas comece a adorar desde cedo. Levanta o altar da adoração na tua casa desde cedo. Levanta-te para clamar desde cedo, porque o Senhor, aleluia, ele é fiel e ele tem visto, aleluia, ele tem ouvido o teu clamor. Daqui a pouquinho a gente já vai ouvir a palavra do Senhor. Oh, glória a Jesus. Mas antes eu quero louvar este hino que tem como título Lágrimas. Você que tem chorado, que tem pranteado,
Oh, glória a Jesus, saiba que o Senhor, Ele está colhendo as tuas lágrimas nesta noite, porque muitas vezes quando a gente abre a nossa boca para clamar, para adorar, a gente começa a chorar. Saiba que as suas lágrimas estão sendo colhidas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, e cada lágrima que você tem chorado, tem resposta de Deus para cada lágrima, viu? Confia no Senhor que essas tuas lágrimas estão sendo colhidas e tem valor para o Senhor Jesus. Minha mãe está ali na intercessão hoje. Oh, glória a Deus. A paz do Senhor a todos que estão chegando. Eu vi que Marciela chegou, Kátia. Oh, glória, irmã Cida, Islane, todo mundo já aí na live. Eu não vi ainda se Fernando já chegou, mas se ele chegar, me dê um sinal aqui, tá bom? Ou aqui, ou no direct, me mande um sinal de alguma forma que você já tá aqui, porque eu vou cantar esse hino Lágrimas. Eu creio que vai falar bastante ao teu coração, porque o Senhor tem colhido, aleluia, as tuas lágrimas. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Tu és fiel, Jesus. Colhe as lágrimas do teu servo, Senhor, que tem clamado, que tem te pedido, que tem chorado aos teus pés por uma porta. Ah, Fernando já deu sinal aqui, então eu só vou cantar este louvor, Lágrimas, tá bom? E em seguida a gente já entra com a palavra. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Você que tem chorado por um familiar, por um filho, por uma filha, pelo seu esposo, saiba que o Senhor, Ele tem colhido as tuas lágrimas, amém? Vamos adorar a Jesus com esta canção. Tu és fiel, Jesus. Vai adorando aí na tua casa, porque o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai colher. Deus vai remover. Sabe por quê? Ele sabe muito bem, irmão, o que você tem sofrido. Mas Ele vê você na madrugada chorando sozinho. Do seu trono enxuga esse pranto e vem depressa socorrer, pois um coração quebrantado, Deus não resistirá. Lágrimas que vêm do coração, lágrimas que rolam pelo chão, frutos de um coração sofrido que se sente sem nenhum valor. Lágrimas de um crente sofredor, lágrimas de alguém que sente dor, lágrimas que banham o seu rosto, hoje Deus já enxugou. Recebe, pode parar de chorar, porque Deus já te ouviu, vai te responder. E você se lembra que depois da tempestade o sol brilha.
Deus. Quebrantado, Deus. O teu coração quebrantado, Deus. Ele não resistirá. Lágrimas que vêm do coração, lágrimas que rolam pelo chão, frutos de um coração sofrido que se sente sem nenhum valor. Mas olha só, lágrimas de um crente sofredor, lágrimas de alguém que sente dor, lágrimas que banham o seu rosto, hoje Deus já enxugou. Olha a resposta, pode parar de chorar, porque Deus já te ouviu, vai te responder. E você se lembra que depois da tempestade o sol brilha pra você. Pode parar de chorar, porque hoje Deus tem resposta pra você. O choro dura uma noite, mas sei que a alegria volta no amanhecer. O choro dura uma noite, mas sei que a alegria ela volta no amanhecer. Oh glória, aleluia, sou glória, Jesus. O Senhor, Ele já enxugou as tuas lágrimas nesta noite. Creia tão somente. Amém? Então, se você tem chorado, hoje eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que estavam chorando, pedindo oração. Pode ter certeza que a tua lágrima ela foi colhida pelo Espírito Santo de Deus. E vem resposta de Deus aí para tua causa, vem resposta de Deus, aleluia, para tua família. Tem resposta de Deus, porque na nossa casa tem vida. E nós estamos declarando esses dias, né, esses meses, que na nossa casa tem vida. E nós clamamos, aleluia, um Deus que tem ouvido e está nos ouvindo, atentos ao clamor da sua casa, viu, minha irmã, meu irmão? Confia no Senhor, porque o nosso Deus, Ele tem vitória para dar para a sua igreja, amém? Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos da cidade do Zuca, glória a Jesus, os irmãos de Orolândia, que tem também nos mandado mensagem, os irmãos de Serrinha, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima. Deus continue abençoando os irmãos de Feira de Santana, Salvador, aleluia, os irmãos de Pernambuco. Tem várias cidades de Pernambuco que têm assistido as nossas lives e estão sempre mandando um feedback, né? Estão recebendo também vitória da parte do Senhor. Um forte abraço para vocês. Um abraço para os irmãos de Salvador, acho que eu já falei, Recife, todo Pernambuco, né? Maceió, Rio Grande do Norte, Natal. Deus continue abençoando vocês, os irmãos de São Paulo, tá? Os irmãos de São José dos Campos. Deus continue abençoando vocês, tá bom? Um grande abraço. As cidades que eu for lembrando, depois vocês mandam no direct. A gente continua orando por você. Nós temos o caderno de oração e temos apresentado a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor. E declarado todos os dias, na minha casa tem vida, na minha casa tem vida. E nós estamos conectados, tá bom? Algumas pessoas perguntaram, no final de semana agora a gente não tá fazendo mais a live, tá bom? Estamos durante a semana. Nós já fechamos a semana para a glória do Senhor, com irmãos que vão estar ministrando a palavra de Deus aqui na live. Amanhã nós temos Jornada do Amor com o pastor Cláudio. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós teremos a irmã Rosa Lima, nós teremos mais duas missionárias, irmã Cida e a outra eu esqueci o nome, mas eu vou estar postando aqui para vocês. Eu tenho certeza que Deus continuará operando milagres e maravilhas através desta live. Nós já estamos projetando o dia dos testemunhos, onde nós queremos ouvir irmãos que receberam bênçãos aqui na live, contando testemunho. Nós vamos dar mais ou menos um tempo de 1 a 3 minutos para estar contando a vitória, para também não ficar tão longa, né? Mas a gente vai estar dando oportunidade. Foi algo que eu estava conversando hoje com Marciela. E o Senhor, Deus faz coisas lindas, né, irmão? Eu tinha pensado em fazer isso, mas eu ainda estava esperando mais um pouco. E aí Deus usou a irmã Marciela também para estar confirmando no meu coração. E eu gosto muito de fazer as coisas assim, em conformidade com o que o Espírito Santo de Deus nos direciona. Então o Senhor fala e eu gosto quando Ele confirma através de pessoas que estão ao nosso
lado, ao nosso redor, orando juntamente conosco. Então, eu quero dizer para você que em breve você vai ter o seu testemunho aqui, o seu espaço para você contar aqui o que Deus fez na sua vida, tá bom? Então, Deus continue abençoando vocês. Vamos ouvir a palavra agora com o irmão Fernando. Depois eu continuo passando mais algumas informações para vocês. Eu quero indicar alguns livros também para alguns irmãos estarem lendo, né? Além da palavra do Senhor, que é o nosso alimento diário. Glória a Deus. Eu tenho alguns livros também para indicar para vocês, né? Durante a quarentena, a gente não pode ficar sem coisas para fazer. Então, a gente lê a palavra, a gente louva, a gente lê um livro, a gente vai... né, colocando o nosso tempo para ficar um tempo precioso, né, de aprendizado, de oração, né, ocupar a nossa mente, não ficar o dia todo só assistindo notícias, mas saber dividir o tempo. Eu tenho aprendido muito isso do Senhor, então o meu tempo ele precisa ser dividido. Ah, mas eu gosto de cochilar. Dá tempo cochilar, bota o despertador, você cochila 30 minutos e acorda, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai louvar. Então o cristão... Ele é sábio, né? A gente entende isso, o cristão é sábio. Então ele precisa dividir o seu tempo. A Bíblia fala que nós devemos remir o nosso tempo, né? Então usar o nosso tempo com sabedoria, tá bom? Então vamos ouvir a palavra. Eu não sei se Fernando já mandou o convite aqui, mas se ele não mandou ainda, eu vou pedir pra... Aqui a Marcela botou uma missionária Cássia. Glória a Deus, o pastor... Joedson também já entrou aqui. Deus abençoe. Glória a Jesus. O link do YouTube não ficou na postagem do Instagram. Tá, eu vou colocar depois o link para vocês irem acompanhando, tá bom? Prometo que eu faço isso. Glória a Deus. Deixa eu só ver aqui, Fernando. Que eu acho que ele não me mandou ainda. Fernando, me manda o convite, eu te mandei agora. E aí você manda de novo. Glória a Deus. Ah, mandou. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A música apareceu de vez. Glória a Deus. Pai do Senhor, Fernando. Paz do Senhor. Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Amém. Tá bem? Tô bem, graças a Amém. Deus. Com Jesus, né, no barco, tudo vai bem. Amém. Graças a Deus. Tá um pouco escuro o seu rosto. É isso que eu tô vendo, tá? Espera aí que eu vou melhorar, me dê 2 minutos. Viu? E você se lembra que depois da tempestade... Melhorou um pouco? Acho que melhorou. Deixa só a internet ficar melhor, porque eu acho que ficou turva. Melhorou um pouco. Tá turva ainda. A tua imagem agora do celular. Tenta clicar para ver se não melhora. Será que não é internet? Pode ser a internet. Melhorou? Não, não dá para ver teu rosto. Acredito que vai melhorar agora. Eu acho que foi a internet mesmo. Oh, glória a Jesus, louvado. Aleluia. Limpa. Ah, melhorou. Alguém falou limpa a câmera. Foi Ai, que Jesus. tava escuro aqui, aí eu dei uma melhorada agora. Pronto, ficou ótimo. Pode ficar à vontade, viu? Deixa Deus te Vamos usar. lá? No mais, eu quero desde já agradecer a Deus, agradecer o privilégio de estar aqui, gente. Muito obrigado, tá? E Deus te abençoe sua casa, sua mãe, sua família. Amém. E que Deus continue honrando esse projeto, que é bênção de Deus. E que eu sei que está edificando muitas vidas e tem muitos testemunhos aí a serem contados. Glória a Deus. Glória a Gente, Deus. eu vou usar o texto base que ela colocou no cartaz, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu prometo que serei muito breve, mas pedirei por gentileza para que você preste atenção naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pessoal, o próprio capítulo vai falar de um local, e o local vai ser revelado versículos acima, que é a construção do templo. Ora, o templo é o local que tem a presença de Deus, o templo é o local onde Deus se revela, o templo é o local onde Deus se manifesta. O templo, para a gente, é a figura de espiritualidade. Só que tem algo interessante no texto. E o problema é que às vezes a gente acha que o local é tudo, e não é. O que importa muitas das vezes é o habitante. Isso que me chama a atenção, porque o próprio texto vai revelar sobre o habitante, não o templo. O templo é construído, o templo é lugar de adoração, mas a questão toda é em como o habitante se porta, em como ele anda, em como ele vive. E o próprio texto, ora mencionado, ora lido, vai revelar isso, porque o texto começa assim: se o meu povo. Perceba que essa frase, se o meu povo, revela para nós que se tem um povo, tem um dono. E a própria fala vai revelar que tem um dono. E é muito bom saber que a gente tem um dono. Um dono, para a gente, é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege, aquele que ama. E entender sobre isso é entender muitas das vezes sobre a questão dos milagres, entender muitas das vezes que o dono há de operar, há de realizar, há de fazer, há de se manifestar. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, entender que se tem um dono. Porém, tem um detalhe que me chama a atenção. A questão não é ter um dono. A questão é o que é que esse dono é para nós. Porque o problema, muitas das vezes, gente, é entender que o dono é aquele que dá a bênção, é aquele que revela a bênção. E a gente está crescendo em uma geração que ama tanto a bênção que esquece de amar o abençoador. Ama tanto aquele que pode realizar que esquece de amar o realizador. E esse é um detalhe interessante que Deus está chamando a atenção do povo. Se é o meu povo, se é que eu sou dono, e a própria frase depois vai piorar a situação, porque o texto diz assim: se o meu povo, dono, que se chama pelo meu nome. Agora o caldo engrossa, por quê? Porque agora ele diz assim: além de eu ser dono, é um povo que leva a minha identidade, é um povo que tem uma identidade. E quando ele diz se o meu povo, que ele está dizendo que é dono, e está dizendo se chama pelo meu nome, revelando que o povo tem identidade, as coisas começam a esclarecer para nós, porque a gente tem que começar a entender o que é que o dono pensa de mim, como é que o dono está na minha vida. Porque a questão não é buscar o abençoador, ou a questão não é buscar a bênção, a questão é entender sobre o abençoador. A questão é entender que quando recebemos o abençoador, recebemos uma identidade. E essa identidade precisa ser declarada através de ações, através dos nossos atos, e às vezes a gente até quer que ele faça, mas a gente não entende que temos um dono, e a gente muito pouco entende que temos que levar essa identidade para se ter vida, para se ter manifestação de milagre, manifestação de cura. Nós precisamos urgentemente entender que devemos revelar a nossa identidade em Cristo, a identidade que Cristo nos deixou. É tanto que somos co-herdeiros ou herdeiros. Ele é dono que nos deu, como é que eu posso dizer, a graça de sermos co-herdeiros, de sermos filhos, de recebermos a identidade dele. E a questão é que o povo da época perdeu a identidade. A questão é que o contexto histórico de Crônicas, no sentido do próprio capítulo 7, vai perceber que se tem dono, tem um Deus que quer realizar, tem um Deus que quer fazer, tem, mas a questão é que o povo não está ligando para o Deus que abençoa, para conhecer quem ele é, para conhecer quem de fato ele é nas nossas vidas. É porque a gente tem o costume de olhar muito para as mãos e pouco para a sua face. A gente tem costume de olhar muito o que ele pode fazer e pouco entender qual o propósito dele para as nossas vidas. E isso me leva a entender que o versículo vai relatar que nós precisamos ter ele como um dono das nossas vidas, como aquele que comanda, como aquele que direciona, como aquele que guia, como aquele que leva, como aquele que conduz. E sabe o que me chama a atenção? É que
as próprias 4 ações que o próprio texto vai citar antes da ação divina, a ação humana, para que haja a reação divina, é maravilhoso, porque ele começa dizendo assim, ó, se o meu povo, que tem dono, Aleluia. se chama pelo meu nome, identidade, se humilhar. Isso é maravilhoso, porque tem alguns textos que me levam. A palavra humilhação significa no texto arrependimento. É tanto que tem alguns versículos que diz se arrepender, se humilhar, se arrepender. E nesse sentido é interessante porque, gente, porque a gente está vivendo uma fase que a gente precisa muito do dono, mas a gente precisa entender Aleluia. como nós estamos, o nível de vida que estamos levando, ou como é que estão as coisas, no sentido espiritual falando. Por quê, Fernando? Porque o problema da gente é que a gente pensa muito, muito, muito naquilo que a gente pode galgar, naquilo que a gente pode ter, naquilo que a gente pode vivenciar e esquece de entender qual o caminho. Para onde que é que Deus quer? Qual o propósito dele? O que é que ele quer fazer? E aí, recentemente, eu ouvi uma frase que abalou minha estrutura. E a frase foi de uma irmã lá do Pernambuco, crente demais, me esqueci até o nome dela agora, mas ela disse algo maravilhoso. Ela disse: Fernando, na verdade, muitas das vezes a gente quer o milagre, a gente quer ser o pregador, a gente quer ser o cantor, mas poucas vezes a gente pergunta a Deus qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. E aquilo me abalou as estruturas, e por muitas vezes eu fiquei pensando e me perguntando, e às vezes, gente, a gente precisa entender qual a nossa posição no corpo. A gente precisa entender qual o propósito de Deus para aquilo que está acontecendo. Por que está acontecendo dessa forma? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser desse jeito? E quando a gente fala isso, a gente começa a entender que arrependimento tem que vir acompanhado da vida do crente. E pode observar, Aleluia. nas nações onde o poder de Deus caía, onde havia manifestação de Deus, havia arrependimento. E não é um arrependimento de boca, não é um arrependimento simplesmente para dizer ali do momento, é um arrependimento verdadeiro, é um arrependimento genuíno, e nós precisamos vivenciar a potente mão do dono quando a gente se arrepender. O que é se arrepender? É voltar, é retroceder, é perceber que a gente quer o dono, mas não está como ele quer, que a gente quer os direitos que o dono pode dar, direito de cura, direito de milagre, isso tudo ele otorgou a nós, mas que a gente precisa entender quais são os deveres, o que é que eu preciso fazer, como é que eu preciso me portar, como é que eu preciso andar, porque para isso acontecer, o dono está nos ensinando: se você quer ver a minha mão sarar, você precisa se converter. Voltar, Aleluia, Jesus. retroceder, entender. E quando falo em convertimento, eu acho. E quando falo em arrependimento, melhor dizendo, eu acho interessante, sabe por quê? Porque quando se fala em arrependimento, é Deus dizendo para o povo que quando o povo voltar, quando o povo quebrar os seus paradigmas, quebrar os seus protocolos, quebrar o que o povo já tem com conformidade ou já tem dentro do seu coração formado, porque o problema da gente é que a gente tem lições que a gente acha que são certas, ou tem paradigmas que a gente acha que são certos, e muitas das vezes está de encontro à vontade de Deus, e isso é um problema, porque quando a gente se arrepende de verdade, a gente já começa a entender que o querer dele tem que reinar, que a diretriz dele tem que reinar, que o que ele fala tem que reinar. Aleluia. E nós precisamos voltar a isso. Aí o texto vai dizer assim, ó: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar é interessante. Por quê? Porque uma oração muda tudo. Vou te provar na Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, assim: Jabes invocou ao Senhor, ao Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues a fronteira, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes é um nome terrível e um nome que significa porque a minha mãe me concebeu com dores. Era um jovem que estava vivenciando um processo difícil, era conhecido como aquele que fez a mãe sofrer ao dar à luz, era taxado como ovelha negra, que quase que matava a mãe, era um jovem cheio de processos complexos, mas a Bíblia diz no versículo 10 que ele invocou, ele orou a Deus, e a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos.
A vida de Jabes era para ser de derrota, Jabes era para ser ovelha negra, Jabes era para ser o terrorista, Jabes não era para prestar, mas uma oração mudou o curso, Aleluia. mudou o percurso da Verdade. vida de Jabes. E é isso que eu queria dizer para você, e eu achei interessante essa live sobre clamor. Ei, uma oração pode mudar tudo, uma oração pode fazer a diferença. Vou te provar. Atos capítulo 12, versículo 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A Bíblia diz que Herodes estava tentando matar Pedro. Herodes estava querendo matar Pedro. Mas por causa do tempo da Páscoa, Herodes não matava ninguém. E esse tempo foi justamente o tempo que a igreja precisava para orar por Pedro. E a Bíblia diz que enquanto a igreja está orando incansavelmente, enquanto a igreja está buscando a Deus em oração, Deus envia um anjo lá dentro da prisão para libertar Pedro. Jesus. Escute isso. Glória a Dentro Deus. da prisão, Pedro estava sobre uma vigilância muito grande, tinha muitos guardas que estavam, porque estavam com medo dos crentes protestarem e arrombarem a prisão para libertar Pedro. Só que quando a gente ora, a gente não faz nada, a não ser esperar a direção de Deus, e é isso que a gente precisa fazer, porque tem muita gente que ora, não espera a direção de Deus e toma ação, mas a gente precisa orar e esperar a direção de Deus. Aí o texto vai dizer que enquanto a igreja está orando na casa da irmã Maria, Deus envia um anjo na prisão e Pedro passa a prisão totalmente, irmão. Passa a parede da prisão, passa a prisão sem precisar se abrir. Você sabe o que é passar por dentro do ferro, sabe o que é passar por dentro do muro? Foi isso que aconteceu. Por quê? Porque a igreja estava em oração. E a gente precisa entender isso urgentemente. A oração traz milagres, a oração muda o curso, a oração amplia a visão, a oração alarga as fronteiras, a oração traz vida. É por isso que quando Ezequiel está no vale de ossos secos, Deus conversando com ele, pergunta: poderão reviver esses ossos? Ele diz: o Senhor sabe. E quando volta a carne, volta nervo, volta tudo, Deus fala para ele: profetiza o Espírito para que eles se levantem. E Ezequiel, naquele clímax espiritual, um clímax de oração também. Por quê, Fernando? Porque Deus falava e ele falava. A oração é diálogo, minha irmã. Oração é conversa com Deus. Se você não para ouvir ele falar, você só fala, você nunca vai entender o que ele quer falar ou qual a direção que ele quer dar. Mas nessa noite ele fala ao teu coração: pare para me ouvir. Oração não é só você falar, oração é diálogo. Você precisa parar para ouvir o que ele tem para falar. Conta assim uma história. Uma irmã precisava de um milagre muito grande e ela todo dia ia para a igreja, chorava, orava, falava, agradecia, amém, e se levantava, e no outro dia a mesma coisa, orava, falava, agradecia e orava. E teve um dia que Deus usou alguém para ela e disse assim: minha filha, desde o primeiro dia que eu quero falar contigo, quando você dobrou os joelhos, só que você só fala e não para me ouvir, eu quero responder a você desde o primeiro dia. Então a gente precisa entender que oração é diálogo e que verdadeiramente a gente tem que parar para ouvi-lo. Se humilha, volta, se converte, se arrepende, melhor dizendo, ora e busca. Busca aqui dá uma ideia de constância, certo? A gente já falou de 2 passos que Deus ensina para a gente receber a resposta do clamor: humilhação, oração. Terceiro, busca. Escute, há um problema na minha geração. Qual o problema? As nossas buscas estão sendo terrenas demais. A gente busca o melhor emprego, a gente busca a melhor casa, a gente busca o conforto, a gente busca o melhor carro, a gente busca o melhor tudo, mas a gente não busca o melhor Deus. Isso é um detalhe importante, por quê? Porque o próprio Mateus vai ensinar: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O próprio texto, se não me engano, está em Isaías, se não me engano. Buscar-me-eis,
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente Aleluia. precisa entender que quando o texto de Crônicas está falando de busca, está pedindo para a gente ter uma constância, está pedindo para a gente orar, mas entender que a oração não só pode ficar naquele momento, tem que ter uma vida de busca. E quando eu falo busca, eu falo para você que você talvez possa estar vivendo, buscando tanto algo aqui na Terra, tanta coisa aqui na Terra, essa pandemia veio para ensinar a gente muita coisa. Porque deu um baque muito grande em todas as áreas possíveis falando. E aí a gente começa a olhar por um outro prisma. Qual a gente tinha que buscar era Deus. A gente tinha que entender as direções de Deus, entender o caminho que Ele quer para nós. E tem muita gente aí que estava buscando tanta coisa que por causa da pandemia deu uma travada, irmãos, que agora está entendendo. Eu estava com foco em tanta outra coisa e essa pandemia estava me ensinando. Recentemente conversei com uma irmã e ela me falou: Fernando, essa pandemia está me ensinando demais. Eu estava buscando tanta coisa e esquecendo de buscar a Deus. E depois dessa pandemia eu estou entendendo que primazia é só para Ele, que Ele tem que ser prioridade. Então volte a buscar Ele e Ele vai te conduzir e Ele vai te se revelar a você e Ele vai fazer coisas grandiosas. E aí tem um outro passo, o último. Glória a Deus. Se converter. O último passo da parte humana, que depois vem os 3 passos que eu falarei rapidamente da parte divina. Se converter. Eu acho isso maravilhoso porque Jeremias vai falar assim, Lamentações capítulo 5, versículo 21, se não estou enganado: converte-nos a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. O que Jeremias estava falando: Senhor, agora eu entendi porque o processo do cativeiro, agora eu entendi porque está doendo, agora eu entendi porque a gente está passando por esse processo difícil aqui no cativeiro babilônico. Eu sei que é porque pecamos, mas converte-nos a ti e nós seremos convertidos. Aí ele fala algo maravilhoso, que é a parte dele assim: e renova os nossos dias como dantes. Ele estava dizendo: Senhor, por favor, faz a gente voltar para Israel, para voltar para o tempo do templo, do tempo que a gente adorava no templo, do tempo que a gente buscava no templo, do tempo em que a gente exaltava lá no templo. A gente precisa voltar a esse momento, porque Babilônia não tem lugar para adorar e o teu povo está com sede de adoração. Então converte-nos a ti e nós seremos convertidos, e traz novamente o ambiente do templo. Nós queremos voltar a te sentir, nós queremos voltar a ver milagre, nós queremos voltar a ver maravilhas, nós queremos voltar a estar em contato contigo. Então converte-nos a ti e que nessa noite a gente possa falar para o Senhor: Senhor, converte-nos a ti. Nós queremos voltar a sentir a tua presença, nós queremos voltar a ver milagres, nós queremos voltar a ver sinais, nós queremos voltar a ver prodígios. Irmãos, eu estou aprendendo uma coisa esses dias com Deus: não se contente em ficar sem ver sinais. Ele outorgou a gente dizendo: e vocês farão coisas maiores que eu fiz. Cura é para acontecer, milagre é para acontecer, derramamento de poder é para acontecer. Deus outorgou a sua igreja. Isso é para nós precisamos vivenciar isso. Verdade. Então a gente precisa se converter. Aí os 3 últimos passos para a gente encerrar. Aí ele diz assim: e eu ouvirei dos céus. Amo isso. Por quê? Aleluia. Porque o dono que quer que a gente tenha uma identidade é o dono que deu passos para que a gente se volte para ele, para que a gente volte a entender sobre ele ser nosso dono, para que a gente volte a ter uma identidade. Aí ele diz assim: ó, se vocês tiverem se converter, se vocês orarem, se vocês buscarem, se arrepender, orar, buscar e se converter, se preocupem não, eu ouvirei. Eu amo isso, gente. Glória a Jesus. Porque não tem sensação melhor do que ser ouvido por Deus. Glória a Deus. Não tem sensação melhor do que entender que Ele está ouvindo a nossa oração. E muitas das vezes a gente passa por esses processos, parece que o céu está de bronze, parece que a gente já não consegue mais ouvir, parece que a gente já não consegue mais perceber que Ele está ouvindo, que Ele está cuidando, que Ele está ali. E talvez você esteja vivendo isso, mas eu vou contar um mistério de Atos 12:5. A igreja que estava orando por Pedro não viu
não viu Pedro saindo da prisão. Por quê, Fernando? Simplesmente porque muitas das vezes a gente precisa entender que oração nem sempre é ver. Oração no sentido de vida com Deus, de conversa com Deus, de diálogo com Deus, não é ver processo. É isso que eu queria que a gente entendesse nessa noite. Às vezes você está orando, orando, orando. Pedro não é liberto, não acontece milagre, não acontece nada. Só que a gente precisa entender que oração não é ver processo, é ver resultado. Pedro bate na casa da irmã Maria só para dizer: Deus ouviu a tua oração, irmã Maria, Deus ouviu a oração da igreja e eu estou aqui. Ele foi lá me visitar, ele foi lá me libertar, ele foi lá me livrar. Ei, Jonas, Deus fala com Jonas, capítulo 1, capítulo 2, versículo 10. Jonas, do capítulo 2, até o versículo 10, Jonas está orando, falando com Deus. Deus, no versículo 10, não fala com Jonas, Deus fala com um peixe. Eu acho isso magnífico. Eu queria deixar isso para o teu coração. Talvez você está orando, 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 e Deus não está falando nada com você. Mas eu queria dizer para você: não se preocupa, Deus está falando com o peixe. Em outra para ficar mais fácil a compreensão, Deus está movimentando o ambiente ao teu favor. Deus está mexendo em lugares que você não está acreditando. Deus está visitando lugares que você não está acreditando. Você está orando e não está vendo nada, mas Deus está movimentando o peixe ao teu favor. Não se preocupa. Deus está movimentando lá no trabalho. Deus está movimentando na libertação do teu marido. Deus está movimentando o ambiente ao teu favor. Você não está vendo nada, mas não se preocupa. A resposta vai chegar. Porque oração é ver resultado. Ele está ouvindo a tua oração. Segundo passo de Deus, além de ouvir, Ele perdoará. Eu amo isso. E perdoarei os seus pecados. Ei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, Ele perdoa pecado. Ele está aqui para perdoar você. Não importa. Aleluia. Às vezes você acha que você não é ouvida pelo que você cometeu. Às vezes você acha que Ele não te escuta pelo que você fez lá no seu passado. Mas eu queria dizer a você: Ele ouviu e Ele te perdoou. Ele verteu aquele sangue na cruz do Calvário para te perdoar. Aí quando o diabo colocar, não tem como ele ouvir a tua oração por causa que você fez isso e isso e isso no teu passado. Fale para ele: não, Satanás, Jesus me perdoou, Ele purificou-me, Ele limpou-me, Ele sarou-me na cruz do Calvário. Então, escute isso: Ele ouviu e Ele te perdoou. Então pare de entender que pela vida que você levava Ele não escuta a tua oração. Não, não, não. Ele te perdoou. E por causa disso, tem o terceiro e último parte do texto. E eu sararei. Amo isso. Sararei a sua terra. Glória. Se Ele vai sarar é porque Aleluia. tem ferida. Se Ele vai sarar é porque tem dor. Se Ele vai sarar é porque tem aflição. Se Ele vai sarar é porque tem processos difíceis. Se Ele vai sarar é porque tem angústia. Se Ele vai sarar é porque tem tristeza. Se Ele vai sarar é porque tem amargura. Se Ele vai sarar é porque tem rancor. Se Ele vai sarar é porque tem ódio. Se Ele vai sarar é porque tem alguma coisa que não está bem. Mas sabe o que é que eu queria te dizer? O dono vai sarar. E sabe o que é que eu amo? É que o sarar de Deus traz paz, irmão. Talvez você está vivendo momentos difíceis na tua alma. Talvez você está vivendo processos doloridos. Talvez você está vivendo dores que nem você está conseguindo decifrar. Talvez você não está aguentando o cenário que a sua família está vivenciando. Talvez você não está aguentando nada. Mas Deus me trouxe aqui para falar ao teu coração. Ele vai sarar. Sabe o que é sarar? É curar, é cicatrizar. A terra que parecia ser infrutífera vai sarar. As coisas que pareciam que não vai dar certo vai sarar.
sarará. Os Em sonhos nome que de pareciam Jesus. que já era, Deus hoje está dizendo para você: eu saro a tua Senhor. terra, eu estou Em nome sarando de a tua Jesus. terra. E quando sara a terra, irmão, a terra fica novamente apta para plantio e Jesus. para dar crescimento. Oh, Então, deixa eu glória contar a algo do Deus. coração de Deus no teu coração. Se prepare para receber uma visita de Deus essa noite, Em entendendo nome aqueles de passos Jesus. que Ele nos otorgou essa noite, porque Ele está dizendo para você: eu Em ouvi, nome de eu Jesus. perdoei e eu estou entrando para Aleluia. sarar, eu estou Em entrando para nome de curar, Jesus. eu estou entrando para mexer na terra. Não se É preocupe Deus. se você perceber que as coisas estão mudando, não se preocupe se você perceber que tem gente se afastando, porque Deus vai começar a sarar a terra e Ele vai ter que mudar Aleluia. coisas, mexer em coisas, transformar outras, mas entenda, Ele vai sarar a tua terra. Em nome de No Jesus. mais, Em nome de que Deus Jesus. te abençoe. Leve essa palavra para casa. Deus abençoe, Glória a Thay. Deus. Muito obrigado, tá? Amém. Nada. Eu vou pedir para você fazer uma oração por nós. Para a gente estar Amém. se Vamos encerrando orar. essa noite na presença do Senhor. Glória. Oh, Deus. Aleluia. Santo, poderoso e fiel, Obrigado, na tua Jesus. presença nós estamos. Oh, Senhor, Espírito o Santo Senhor nos de Deus. conhece mais do que a gente te conhece. O Senhor sabe o estado em que a casa está. Oh, O Senhor sabe aonde nós estamos escondendo coisas de ti, naquele cômodo que a gente resolveu isolar para não revelar, meu Deus. Jesus. Mas eu sei que o Senhor pode ir hoje com a gente, mudar o ambiente. Jesus, Aleluia. começa a mudar as coisas de lugar. Quando o teu vento Muda, sopra, Jesus. Jesus, traz vida, Jesus. E nós Aleluia. pedimos a ti, sopra, Jesus, o teu Sopra, vento, Jesus. para colocar Em as nome de coisas no Jesus. lugar, para que a terra volte a Sopra, ser Jesus. sarada, para que a terra Em volte a nome ser de curada, para que a terra volte a ser Em nome de Jesus. cicatrizada. Jesus, o Senhor Em nome sabe de como cada pessoa que está assistindo Oh, está. O Senhor Deus. sabe o estado da família. O Senhor sabe que talvez a terra não Oh, esteja Deus. boa, a terra não esteja fértil, mas eu tenho certeza que o Senhor vai passar o teu arado Em para nome de sarar essa Jesus. terra. E nós estamos aqui dizendo: Senhor, é difícil, é dolorido, mas a gente quer ver a tua mão sarando. Jesus, sara esse Deus. marido, sara esse Em nome filho, de sara Jesus. essa mulher, sara Sara, essa Deus. família para a glória do teu Em nome, nome porque de a partir de Jesus. hoje vai ter vida. Satanás que Vai. bate em retirada vai ter vida. Em Se nome de Satanás tentar Jesus. alguma coisa hoje, vai cair por Em terra, porque nome vai de ter Jesus. vida, vai sarar para a glória do Aleluia. nome de Jesus. Deus, Em seja nome de conosco, Jesus. abençoa-nos. Eu É o que nós creio, te pedimos Jesus. e agradecemos em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Graças a Amém, Deus. amém. Deus abençoe Obrigada, vocês. Fernando. Deus Paz, continue Senhor. abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Viu? Muito Amém, obrigada. Thay. Muito obrigado. Amém. Em Glória breve a você Deus. Eu volta que de novo. agradeço. Glória a Deus. Amém, Deus né? Deus abençoe. abençoe. Tchau. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é fiel, não é, meus irmãos? Palavra maravilhosa, vinda do coração de Deus para as nossas vidas. E neste momento, o Senhor ministrou uma canção para eu louvar. Aleluia, Jesus. Que o título dela é Tua Presença. Aleluia. E eu quero que você medite na letra deste louvor e logo em seguida a gente já vai estar terminando. Glória a Oh, Deus. glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Tua presença é real, Jesus. Eu creio que a presença do Senhor é real na tua casa também. Continua clamando ao Senhor. Aleluia. Fecha a porta do teu quarto. Aleluia. Fecha a porta do teu quarto e continua clamando, sabendo que o Senhor, Ele tem o poder para sarar. Aleluia. Para transformar, para libertar. Vamos adorar a Jesus com esta canção para a gente terminar. Glória a Jesus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, aleluia.
tinta glória do Pai. Oh, glória. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Esse seja o nosso clamor. Não podemos perder intimidade com Ele. Jamais a presença dEle. Aleluia. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É papai mexendo no secreto nesta noite, o lugar que ninguém conhece, mas Jesus viu e sabe curar. Jesus viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Oh, aleluia, Jesus. Nós almejamos a tua presença, Senhor. Deus, que esta palavra seja remédio nesta noite para muitas almas, para muitos corações, porque o Senhor nos confronta. Ó Senhor, precisamos da tua presença, precisamos da tua presença, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. O Senhor te toca, o Senhor te cura nesta noite, nesta live. Oh, glória a Jesus. Nós já queremos louvar ao Senhor pela vida de cada irmã que se fez presente nesta live, os nossos intercessores, cada irmão que tem nos ajudado nesta obra. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Aleluia, de uma forma toda especial. Nós vamos orar assim, tá? Fique tranquilo. Os pedidos que os irmãos já nos mandaram estão no caderno de oração. Creia tão somente no milagre. Amém? E leve esta palavra para o coração de vocês quando vocês chegarem em casa. Já estão em casa. Então, meditem novamente na palavra que foi pregada nesta noite. Se alimentem da palavra do Senhor. Amém? Para não ficar, para a gente não perder o costume, eu quero que vocês repitam comigo. Na minha casa tem vida. Tem vida. Na minha casa Na minha casa tem vida. tem vida. Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Agindo Deus, Agindo
Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus no Brasil, Agindo Deus no Brasil. quem impedirá? Quem impedirá? Olha o dedinho. Ninguém! Oh, glória a Deus, ninguém vai impedir Aleluia. o agir de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família. Amém? Um abraço e a paz do Senhor. E amanhã nós temos mais, viu? Amanhã às 22 horas, em nome de Jesus. Um abraço. Até